Você não acorda com mais energia dormindo mais. Você acorda com mais energia pelo que faz antes de dormir. E isso muda completamente tudo o que você acredita sobre cansaço, foco e disposição. Porque talvez o seu problema nunca tenha sido a quantidade de horas que você dorme. Talvez o problema seja como você encerra o seu dia. Agora presta atenção nisso. Existe um ajuste simples, que leva menos de 2 minutos, capaz de mudar a forma como você acorda amanhã. Mais clareza, mais energia, mais disposição para começar. Sem café, sem motivação, sem esforço extra. O estado que você cria antes de dormir influencia diretamente o estado com que você acorda. E a maioria das pessoas ignora completamente esse momento. Você simplesmente deita e deixa o dia acabar sozinho. Mas o seu cérebro não funciona assim. Ele registra, organiza e continua o padrão. E quando você entende isso, você percebe que não está começando o dia do zero. Você está continuando exatamente de onde parou. Agora segura isso. Se você mudar a forma como termina o seu dia, você muda a forma como começa o próximo. E antes de te mostrar o que fazer, você precisa enxergar o erro que está repetindo todas as noites sem perceber. Você não encerra o seu dia. Você simplesmente apaga. Chega à noite, você já está cansado, pega o celular, consome qualquer coisa, perde a noção do tempo e, quando percebe, já está deitado tentando dormir, sem nem saber como chegou ali. Sem intenção, sem fechamento, sem direção. E esse é o erro. Tudo o que não é controlado vira automático. E o automático quase sempre te leva para o caminho mais fácil, não para o melhor. Você deixa seu dia terminar de qualquer jeito e espera acordar diferente no dia seguinte. Mas pensa comigo, se você termina o dia com a mente desorganizada, cheia de informações soltas, sem clareza do que fez ou do que vem depois, como espera acordar com energia e direção? Você não encerra o ciclo. Você deixa aberto. E sua mente continua trabalhando nisso durante a noite. Agora presta atenção nisso. O problema não é só o que você faz antes de dormir. É o fato de você não decidir como quer terminar o seu dia. E quando você não decide, o padrão antigo assume. E existe um detalhe ainda mais importante que está acontecendo nesse momento, algo que define exatamente como você vai acordar no dia seguinte. Existe um momento no seu dia que define como você vai acordar amanhã. E quase ninguém percebe isso. O último estado mental antes de dormir funciona como um comando. Seu cérebro registra aquilo como referência. Não apenas o que você fez, mas como você terminou. Confuso, acelerado, disperso ou claro, tranquilo e direcionado. Sua mente não para quando você dorme. Ela continua processando, organizando e reforçando padrões. Agora pensa com clareza. Se você vai dormir com a mente cheia de estímulos, sem direção, consumindo informação aleatória, qual é o padrão que seu cérebro vai reforçar durante a noite? Exatamente esse. E no dia seguinte, você acorda carregando esse estado. Não é falta de energia, é continuidade de um padrão mal finalizado. Agora observa isso. Quando você termina o dia com clareza, seu cérebro trabalha a favor. Quando termina no caos, ele apenas organiza esse caos. Você não acorda do zero. Você acorda do ponto onde parou. E isso explica por que algumas manhãs parecem leves e outras parecem pesadas sem motivo aparente. Mas isso não é aleatório. Existe um ciclo acontecendo, repetido todos os dias, que está definindo sua energia sem que você perceba. Você não acorda cansado por acaso. Você repete um ciclo. Tudo começa na noite. Você termina o dia sem intenção, com a mente cheia, acelerada, sem fechamento. Vai dormir assim. No dia seguinte, você acorda mais lento. Demora para pensar com clareza, sente resistência para começar, precisa de mais esforço para fazer o básico. E aí o que acontece? Você produz menos. Baixa energia leva a baixa execução. E baixa execução gera frustração. Chega à noite, você está cansado, sem direção. E volta para o mesmo padrão. Mais estímulo, mais distração, mais falta de controle. E o ciclo se repete. Noite desorganizada cria manhã lenta. Manhã lenta cria dia improdutivo. Dia improdutivo cria outra noite sem controle. Agora presta atenção nisso. Você não está apenas cansado. Você está preso em um padrão.
E enquanto esse ciclo não for quebrado na origem, nada do que você fizer durante o dia vai sustentar resultado. Mas existe um ponto específico onde você pode interromper tudo isso. E esse ponto está exatamente antes de você dormir. Agora você entra no ponto que muda tudo. Você não precisa de uma rotina longa. Precisa de um fechamento intencional. Antes de dormir, por apenas 2 minutos, você para. Sem celular, sem estímulo, sem distração. E faz 3 coisas simples. Você revisa mentalmente o seu dia. Não para se julgar, mas para entender. O que foi feito, o que ficou pendente, o que importa de verdade. Depois, você define uma única prioridade para o dia seguinte. Não uma lista, uma direção clara. E por fim, você desacelera. Respira, reduz o ritmo, permite que sua mente saia do estado de ação e entre em descanso consciente. Clareza direciona a energia. E quando você termina o dia com clareza, você acorda com direção. Agora pensa com honestidade. Se você dormir sabendo exatamente o que importa amanhã, quanto esforço você economiza ao acordar? Você não precisa decidir tudo de novo. Você já sabe por onde começar. E isso muda completamente sua energia. Porque energia não vem só do descanso. Vem da ausência de confusão. E quando você elimina a confusão antes de dormir, você acorda pronto para agir. Agora, para entender por que isso funciona de forma tão poderosa, você precisa ver o que acontece dentro da sua mente quando você faz isso. Agora, você entende o comportamento, mas precisa entender o efeito. Quando você encerra o dia com intenção, você reduz o ruído mental. Aquela sensação de coisas abertas, pendentes, confusas, simplesmente diminui. E isso tem um impacto direto. Sua mente não precisa gastar energia organizando o caos durante a noite. Ela entra em um estado mais leve, mais limpo, mais preparado para descansar de verdade. Clareza reduz esforço. E quando o esforço mental diminui, a energia aumenta. Agora pensa com clareza. Quando você acorda sem saber por onde começar, você já começa gastando energia tentando decidir. Mas quando você acorda com direção, você simplesmente inicia. Sem resistência, sem dúvida, sem atraso. E isso muda tudo. Você entra em ação mais rápido, mantém foco por mais tempo e não precisa lutar contra a própria mente logo no início do dia. Percebe o que está acontecendo? Você não está criando energia do nada. Está parando de desperdiçar energia com confusão. E quando sua mente está direcionada, algo ainda mais poderoso acontece. Quando você acorda com direção, você não precisa lutar para começar. E isso muda completamente a forma como seu dia se desenvolve. A maioria das pessoas acorda em dúvida. Pensa no que fazer, por onde começar, o que é prioridade. E nesse processo já perde tempo e energia. Mas quando você definiu isso antes de dormir, sua mente já sabe o caminho. Decisão antecipada elimina resistência, e quando não existe dúvida, existe ação. Você acorda e executa, sem hesitar, sem negociar, sem desperdiçar energia tentando se organizar. E isso cria um efeito poderoso. Você entra em movimento mais rápido, ganha tração e mantém consistência ao longo do dia. Agora pensa com clareza. Quantas vezes você travou não por falta de capacidade, mas por falta de direção? E quantas dessas vezes poderiam ter sido evitadas se você já soubesse exatamente o que fazer ao acordar? Porque quando sua mente está direcionada, ela não dispersa, ela foca. E isso permite que você transforme algo extremamente simples em um padrão diário que sustenta sua energia sem esforço. Agora você pode pensar que isso exige esforço, método, disciplina. Mas não exige. Leva 2 minutos. Antes de dormir, você para. Sem celular, sem distração. Só você e sua mente. Primeiro, você olha para o seu dia e identifica o que realmente importa. Não precisa escrever, não precisa complicar, apenas reconheça. Depois, você define uma única prioridade para amanhã. Uma ação clara, direta, que você vai executar. E por fim, você desacelera, respira, reduz o ritmo e encerra o dia de forma consciente. Só isso. O que transforma comportamento não é complexidade, é repetição de algo simples. E isso é simples o suficiente para você fazer todos os dias. Agora pensa com honestidade.
Se algo leva menos de 2 minutos e pode mudar completamente a forma como você acorda, qual é o motivo para não fazer? Não existe barreira, não existe desculpa. E quando você aplica isso, você percebe o efeito no dia seguinte. Mas existe uma forma ainda mais direta de comprovar isso por si mesmo. Hoje você não precisa acreditar em nada disso. Você só precisa testar. Antes de dormir, pare por 2 minutos, sem celular, sem distração, sem estímulo, apenas você e sua mente. Revise o seu dia, defina uma única prioridade para amanhã e encerre com intenção. Nada além disso. Mudança real não vem de entender, vem de fazer. Agora observa o que acontece. Você dorme mais leve, sua mente desacelera com mais facilidade. E quando acorda, existe uma diferença clara. Você não começa perdido, não começa lento. Não precisa se reorganizar. Você já começa sabendo o que fazer. E isso muda seu nível de energia. Agora pensa com clareza. Se uma única noite já muda a forma como você acorda, o que acontece quando isso vira padrão? Porque não é sobre um dia. É sobre o ciclo que você cria. E existe um último ponto que conecta tudo isso de forma definitiva. Sua energia não começa quando você acorda. Ela começa na forma como você decide terminar o seu dia. Você pode tentar melhorar sua manhã, ajustar sua rotina, buscar mais disciplina, mas se você continua encerrando o dia sem intenção, você está sempre começando no mesmo ponto. Resultados consistentes vêm de padrões consistentes, e o padrão que você repete antes de dormir está moldando sua clareza, sua disposição e sua capacidade de agir. Agora tudo fica direto. Se você termina o dia no automático, você acorda sem direção. Se você encerra com intenção, você acorda com controle. A diferença não está na quantidade de energia. Está na forma como você organiza sua mente antes de dormir. Então a decisão é simples. Você continua deixando seu dia terminar sozinho ou começa a definir como ele termina? Porque quem controla o fim do dia, controla o começo do próximo.